do verso 1 até o 12. Amém? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, e se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento, levada toda a massa. Confio de vós, o Senhor, e não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Seja ele o que for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, este desafio, o escândalo da cruz, tomará até se mutilarás os que vos incendiam a rebelião. Amém? Senhor, que o Senhor possa me guiar nessa noite para levar essa palavra nos corações dos irmãos. Seja feita a tua vontade, Pai. Amém. O tema da pregação de hoje é firme na liberdade. Semana passada, irmãos, vimos que Paulo ele usa o exemplo de Abraão e Sara para falar sobre a lei e sobre a graça. Ele conta como Sara, mesmo prometida, que teve um filho, ela tenta pular esse acontecimento, entregando sua serva para Abraão. Abraão deu um filho, mas esse não era o filho da promessa, não é? E Paulo usa essa alegoria para exemplificar a graça e a lei. Enquanto Ismael veio da obra, do querer agir do ser humano, de se impor assim na vontade de Deus, Isaac não, ele veio da promessa de Deus. E como Paulo mesmo fala, chegou um momento onde Ismael começou a zombar de Isaac, quando ele estava passando pelo processo de se tornar um homem, se tornar um adulto. E Sara, vendo isso, pediu para Abraão para afastá-lo. Da mesma forma, ocorre com a lei e com a graça. Não é mesmo? Quantas vezes já vimos ou vemos por aí pessoas que, ao seguir uma lei, seja ela uma lei moral, seja ela um partido político específico, uma questão da sexualidade ou de vestimenta, se acha acima dos outros. Então, muitas vezes se vestem e se zombam daqueles que estão na graça. Paulo começa aqui, então, no versículo 1, fazendo 3 afirmações, 3 ordenanças, no caso, que é permanecer firmes e submeter-lhes, no caso. Vamos lá, no começo. Para a liberdade foi que
Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jogo de escravidão. Nessa passagem, Paulo está falando aqui que Cristo veio para nos libertar, para tirar dessa vida que estávamos, da condenação. É um texto bem forte para pensar. Imagina uma pessoa que foi condenada, que está presa, e recebe então a sua liberdade, recebe então o seu perdão, e agora pode sair daquele cativeiro, mas ela escolhe voltar. É algo meio surreal de se pensar. Como é que alguém que estava preso, que está no sofrimento, que é liberto, que é perdoado, escolhe voltar para aquele local? Mas é isso que nós fazemos todos os dias, irmãos, querendo ou não. Porque ainda estamos sujeitos ao pecado, ainda estamos sujeitos à tentação. Então, muitas vezes, escolhemos o cativeiro, escolhemos voltar para a nossa prisão, mesmo que já estamos libertos. Então, Paulo afirma: permanecei, primeiramente, permanecei na liberdade, fiquem firmes, permaneçam. E ele não só diz permanecer, mas ele dá uma ordem em cima de permanecer firmes na liberdade. Não submeteis, não voltem ao antigo juízo. Hoje cedo no estudo bíblico, nós falamos até um pouco sobre essas questões, e eu comentei que recentemente eu estava assistindo aquele filme dos 10 Mandamentos, aquela animação, e assistindo com minha mãe, ela me questionou, parece que o povo ingrato. Deus manda as 10 pragas do Egito, para libertar esse povo é livre. Deus abre o mar ao meio para eles passarem, acaba com os egípcios, dá comida, dá sombra, dá uma coluna de fogo para esquentar eles, iluminar enquanto está de noite. E mesmo assim esse povo escolhe ir contra Deus. Como é que pode um negócio desse? Imagina esse povo que viu todos esses milagres ali, cara a cara, se desviaram. Imagine nós. Por isso que Paulo é tão enfático nessa parte. Permanecei firmes e não submeteis de novo a jugo de escravidão. A liberdade é conquistada por Cristo. Sem qualquer acréscimo humano. Qualquer acréscimo humano anula a suficiência da obra de Cristo. Quando Paulo ele cita essa parte aqui, ele está falando justamente da questão da circuncisão, que ele já vem tratando nos capítulos anteriores, que é uma prática judaizante que estava em alta naquela época na região da Galácia. Apesar de ser essa a fonte, o sentido do texto, nós podemos aplicar essa circuncisão com qualquer obra que nós aplicamos no nosso dia a dia, qualquer obra da lei que nós colocamos nas nossas mãos durante o dia a dia. Seja uma vestimenta, seja um posicionamento político, seja um padrão moral, o que for. São obras da lei que nós, seres humanos, acrescentamos ao Evangelho. E qualquer coisa que nós acrescentamos, nós podemos acrescentar ao Evangelho, anula a suficiência de Cristo do Evangelho. Paulo vai tratar disso mais para frente. Nos versículos 2 a 4, Paulo fala sobre o perigo do legalismo. Como o prisioneiro interno quer voltar à prisão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É a questão que eu falei aqui. Se vocês se deixarem circuncidar, se vocês deixarem essas regras, esse legalismo entrar em suas vidas, de nada adiantará o sacrifício de Jesus. De nada vai valer aquilo. Porque vocês estão colocando algo que tira Cristo do centro, que tira a suficiência do sacrifício de Jesus. Versículo 3. De novo,
testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Ele começa, de novo, testifico. Em algumas versões tem ele dizendo, eu, Paulo, afirmo. E se a gente voltar lá no começo da carta de Gálatas, vemos que a primeira coisa que Paulo fez foi testificar, justificar a sua autoridade. Veio falar que o seu evangelho não foi ensinado por homens, não foi ensinado por um grupo filosófico, como era comum na época dos gregos. Não foi qualquer um que lhe apresentou aquilo. Foi o próprio Cristo que apresentou esse evangelho para ele. E ele testifica novamente, ele usa da sua autoridade. Eu testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo, em outras cartas, vai falar que todo homem é pecador. Não há um justo sequer. Pela lei, não temos como ser salvos, não temos como encontrar salvação. Porque por mais que cheguemos a cumprir um ou dois mandamentos, nunca seremos perfeitos. Nós já estamos condenados. Nós já estamos com essa marca, digamos assim, desde a queda do homem em Adão. Certo? Por isso ele fala que quer circuncidar, não fique para circuncisão, não. Isso aí não é suficiente, não. Tem que cumprir toda a lei. Você não quer começar com isso aí, então vai guardar o sábado, vai poder comer porco, vai ter que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não fique só na circuncisão, vai ter que guardar toda a lei também. Versículo 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Isso é um complemento, né? Aquele que escolhe a lei se desliga de Cristo. Aquele que escolhe a lei sai do Evangelho. Mas você pode dizer, Jorge, era só um pedaço de pele, uma ferida de nada. Porque Paulo não só deixou aquelas pessoas e pronto. Acabava com a confusão, exemplo, com a adorada do mesmo jeito, ia estar todo mundo bem, ia estar até mais santos, né? Já que eles estavam fazendo mais coisas assim para engrandecer, né? O sentido que eles estavam fazendo isso era adorar a Deus, não é? Mas Paulo é bem enfático, né? Da graça decaíste, procurar justiça na lei, da graça decaíste. Ou seja, mesmo que pareça um texto, mesmo que pareça uma questão pequena, quando você deixa de adorar a Cristo, bota qualquer coisa que for no lugar da graça decaíste. Você não é mais evangélico, você não é mais cristão. Quantas igrejas não fazem isso hoje em dia? Adicionam, seja ricos, seja vestimentas, seja um comportamento. Paulo está afirmando aqui, essas igrejas não são de Cristo. Elas não pertencem mais a Deus. Eles escolheram colocar algo no lugar, algo diferente. Certo? Continuando. Fé operando pelo amor. Versículos 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Essa esperança que Paulo retrata aqui não é uma esperança do tipo, eu botei a roupa no varal hoje, espero que não chova mais. Eu fiz, eu estou agitado lá na minha roupa, assim, então depois começou a chover. Não é uma esperança dessa, não é uma esperança de, eu espero que isso não aconteça. Ou, eu espero que dê volta na sexta-feira, já que é feriado, para trabalhar, para poder descansar. Não é uma esperança vã. Essa esperança é uma esperança com certeza. Apesar de ele usar nas traduções muitas vezes o termo esperança e fé são coisas diferentes. Muitas vezes
esperança muitas vezes pode cegar o homem. Ele fica na espera de que algo pode acontecer e não faz nada. Na espera de que Deus vai mandar um milagre extraordinário e não age. Por mais que acreditamos que não existe livre-arbítrio, nós acreditamos na divergência. Então, o ser humano precisa agir. Isso também é prova de fé. Então, quando Paulo fala aqui, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ele fala sobre essa esperança com a certeza que Deus cumprirá, que Deus é fiel, que a sua obra é completa, que não precisamos acrescentar nada, que não precisamos adicionar nenhum ritual, nenhuma obra, como a circuncisão, para sermos salvos. Que isso não nos deixa mais perto de Deus. Apenas precisamos ter esperança, confiança, certeza, fé que a obra de Cristo é completa. E que o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, ela se concretiza. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Nessa parte, Paulo é muito feliz em mostrar um aspecto. Acho que desde que começou nessa série, nós atacamos muito igrejas legalistas, doutrinas legalistas. Mas Paulo fala aqui tanto do legalismo como da liberdade, do liberalismo, que é assim, que ele fala que da circuncisão e da incircuncisão. Nenhuma das duas tem valor, somente Cristo. Né? O que ele está dizendo aqui? Apesar que muitos podem se achar mais santos, mais próximos de Deus, por estar cumprindo ritual, por estar usando determinado tipo de roupa, ou seja lá o que for. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma mulher que se casa com o marido na igreja, e esse marido traz essa mulher, esse marido abandona essa mulher com o filho, esse marido larga a igreja, e mesmo assim a igreja fica forçando essa mulher a continuar com esse marido, porque isso é a coisa certa a se fazer, a coisa cristã a se fazer, viver um relacionamento de fachada, é algo legal. Você não está vivendo pela graça, você está vivendo por uma lei que aprisiona, uma lei que deixa o fardo do cristianismo pesado, e como o próprio Jesus disse, o fardo é leve. A salvação é leve, ela vem pela graça. Não são essas obras que fazemos que garantem a salvação. Da mesma forma, não podemos vangloriar por, sei lá, não participar da quaresma, por exemplo. Muita gente não come carne nesse período do ano. Né? Tem muita gente que tira uma lá, pô, não pode comer carne, faz um churrasco, tem melhor que fazer churrasco. Ou daquelas pessoas, por exemplo, os adventistas, que guardam o sábado. Olha lá o peixe que guarda no sábado. Quando ele conseguiu um emprego, está trabalhando aqui, perdeu a oportunidade do trabalho, porque ele guarda o sábado, o patrão vai me tratar, deixa lá. Né? Paulo ele fala, né? Nem o circunciso, nem o circunciso, nada disso tem valor. Não é a lei, né? Nem o zelo pela lei, nem o desprezo, digamos assim, que gera algum valor. Somente a Cristo, né? Que vale alguma coisa. Mas a fé que atua pelo amor que vale alguma coisa. Quando falamos de salvação, falamos de graça. E muita gente não entende isso. Nós não servimos a Deus por obrigação. Porque se não seguirmos esses ritos, iremos para o inferno. Mas a ideia do Evangelho é que nós sigamos a Deus pelo amor. Deus nos deu tudo. Nos deu a vida, o ar que respiramos, o teto sobre nossas cabeças, as bênçãos que nós temos, o perdão acima de tudo, se é Cristo. Nós não devemos ir a Ele com obrigação, com alguém que carrega algo pesado, tem que seguir ritos e passagens, mas sim pelo amor, pela gratidão pelo que Ele fez. É algo tão merecido que nós só podemos entender
você ia ter como graça. Ele nos liberta do pecado para que possamos ser escravos de certa forma. É algo que Paulo fala anteriormente. Prosseguindo, os falsos médicos, versículo de 7 a 12. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Paulo aqui, ele usa uma analogia com o esporte, com a corrida. Vós correis bem, vocês estavam correndo bem, vocês estavam em direção ao alvo. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ele se questiona. O que aconteceu? O que foi esse indivíduo que tirou você do caminho? Santa Maria agora pode fazer aquelas corridas, né? Quase sempre tem corrida, a gente vai de corrida, um negócio assim. E o que acontece? Eles demarcam o percurso, o caminho, o início, o meio e fim. A gente seguir, já ali para aquele pessoal acompanhando, tem os juízes, tem o pessoal ali para hidratar. Imagina que o pessoal da galáxia seja esse povo que está fazendo essa corrida, né? E devemos questionar um pouco essa idade, quem acorda 5 horas da manhã para correr comigo. Mas eles começaram essa corrida, eles estavam indo bem, como Paulo havia dito, mas acontece alguma coisa, é como se alguém tivesse distraído eles e falar: ei, o percurso não é esse daí não, foi por aqui, tem que ter um atalho. Vamos por esse caminho que é mais fácil, que é melhor. Né? E Paulo questiona ele: quem foi esse que desviou vocês? Ele continua no versículo 8: esta persuasão não vem daquele que nos chamou. Ele afirma aqui categoricamente que esse que desviou você do caminho não é Deus. Aquela voz que te chamou não é essa que te puxa para fora do percurso. Não é essa que diz: venha por aqui é melhor, venha por aqui é mais fácil. Esse nome, ele continua: um pouco de fermento levava toda a massa. Ou seja, um pouco de fermento na massa do pão poderia fazer toda aquela massa já inchada. Da mesma forma, apenas uma questão besta poderia levar toda a igreja a se ficar desviada. Erros, doutrinas contaminam a igreja. Doutrinas erradas contaminam a igreja, por menor que seja, ela pode levar todo o povo a desviar. Mais uma vez eu falo, é uma questão besta, é uma questão de circuncisão, é só um pedaço pequeno de pele, daquela pulsada, vai fazer falta, diferença na vida daquelas pessoas. Por que Paulo é só deixar para evitar contenda, evitar briga, não é? Vamos aplicar isso ao dia de hoje. Quantas vezes a gente vê alguma coisa absurda no meio gospel e vem sempre alguém falar: mas isso é uma coisa besta, uma coisa menor, é melhor evitar essa discussão, é melhor trabalhar na união da igreja, evitar essas coisas bestas. Uma coisa menor não vai fazer diferença no final. Paulo fala que faz. Coisa pequena pode levar toda a massa, levando da igreja. Continuando no versículo 10: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturbar, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo começa aqui: confio em vós. Ele tem uma esperança, tem uma certeza de que aqueles irmãos na Galácia escutariam o seu valor, eles receberiam esse texto, eles estudariam esse texto, eles perceberiam onde é que estavam ele confiava no Senhor e não alimentaria nenhum outro sentimento, mas aqueles que nos perguntam.
seja ele quem for, sofrerá condenação. Ele fala mais uma vez, e afirma mais uma vez. Aquele que está, digamos assim, puxando vocês para esse caminho, desviando vocês dessa rota, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Continuando esse ponto. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Logo está desfeita o escândalo da cruz. Paulo fala aqui duas coisas. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Se eu ainda prego essas obras da lei, se eu ainda sou o judaizante, por que eu ainda sou perseguido? Porque os judeus ainda me perseguem, porque os judeus ainda perseguem os cristãos. Porque Cristo foi morto na cruz. Por quê? Se a gente ainda prega essas obras, que é o mesmo que os judeus pregam, o que fala então? Por que eu sou perseguido? E ele continua. Logo, está desfeito o escândalo na cruz. Se nada disso importa, se o sacrifício de Cristo não importa, o que é perseguição? Né? Se não precisava do sacrifício de Cristo, se só a imagem, então para que Cristo veio? É um questionamento que Paulo faz aos nossos irmãos da Galácia. É um questionamento que nós devemos fazer, né, no seu ano. Se ainda seguimos esses rituais, o que foi esse escândalo da cruz? Por que Cristo veio? Por que Cristo precisou morrer? Se ainda seguimos esses caminhos, se só seguíssemos deles é o suficiente. De que serve isso? Paulo aqui bem revoltado, ele continua no versículo 2. Tomaram até se mutilassem os que vos incentivam a rebelião. Em língua nordestina, ele manda assim, rapaz, tomara que cabe esses caras. Tomara que cabe logo, que não coloca tudo. Só a perda da circuncisão é pouco, tem que cortar logo tudo. Né? Se continue logo os que incentivam essa rebelião, ele bem revoltado aqui. Mas é isso, né? Se vocês querem seguir esse caminho, se vocês querem seguir a lei, sigam com força, vamos lá. Se nada vale o sacrifício de Jesus, vamos, sigam com força, castrem a si mesmo. O absurdo legalismo é os falsos profetas. Tem uma passagem que muitas pessoas entendem errado, né? Que é quando o Cristo fala, né, que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Essa passagem não está referindo ao inimigo. Ele está se referindo aos falsos profetas. Esses são os que entram na calada da noite. E tudo que eles querem é roubar, matar e destruir. E é isso que o legalismo faz. Que os falsos profetas fazem. E Paulo também faz aqui, né? Para que se encaixa, colocar pelo que se escala. É isso que o legalismo faz com a gente. Nos desvia do verdadeiro evangelho. Quais são as doutrinas centrais desse texto que acabamos de ler, que acabamos de esmiuçar para o povo? Primeiramente, Deus. Deus é soberano e irrevogável, imutável. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus é soberano sobre a nossa salvação. Deus é soberano sobre a nossa existência. A graça é irrevogável. Nós não podemos adicionar nada a Cristo. É Cristo, mas eu vou usar sempre calço, né, guardar o sábado, não comer carne de porco, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger a casa. Deve ser todo Cristo, mas vamos deixar ali a Bíblia e dar um escudo mágico. Não, Deus é soberano e irrevogável. Segundo ponto, o homem morto em pecado
nada adianta obras da lei. A lei, como já vimos em algumas pregações atrás, ela não veio para que através dela consigamos encontrar a salvação. Paulo afirma aqui que a lei serve para mostrar quão errado nós estamos, o quão condenado nós somos, quão miseráveis nós estamos, porque a morte é o nosso caminho. Mas como vimos, Deus é soberano e sua graça nos basta. Terceiro ponto, salvação. Salvação somente pela graça. Só graça. Nada além disso. E isso deveria ser muito bom. Deveria aliviar-nos. Quantas vezes, eu digo isso por experiência própria, depois, sei lá, de estressante, de irritar, de perder o controle, de fazer algo que eu não queria, eu corro para a Bíblia, eu corro para orar, como se ao fazer essas ações eu fosse apagar aqueles erros, apagar aqueles pecados. Quantas vezes nós não fazemos iguais assim em casa, depois que cometemos algum erro? Isso não causa certa frustração, né? Ou quando erramos, nos afastamos de Deus, nos consideramos dignos de estar na sua presença. Não, eu tentei, eu não posso orar, eu não posso ler a Bíblia, eu tenho pecado. Não é isso. A graça basta. Esse quarto ponto, liberdade. É essa a liberdade que Paulo aponta. A liberdade de poder encontrar com Deus sem ter medo de, ok, eu entendo que eu errei, eu entendo que eu pequei, mas eu não quero continuar essa vida. E eu sei que se eu não for para Jesus, se eu não for para Cristo, não vai haver mudança. Eu posso vir com essa liberdade, chegar no exército de Deus e orar pelos pecados, pedir perdão, para servir a Deus em amor, servir a Deus em gratidão. E o servir a Deus não é só na igreja, não é estar aqui pregando. Agradeço muito a oportunidade que essa igreja me proporcionou de poder estar aqui pregando, estar aqui na frente. Mas no dia a dia, no trabalho, recentemente eu conversando com um amigo meu, na área da psicologia também, e ele deu algumas dicas para mim. E eu falei para ele, olha, a melhor coisa que você pode fazer quando está tratando alguém, psicologicamente falando, é se afastar ao máximo dos livros, se afastar ao máximo da teoria, é se afastar ao máximo das doutrinas, é de fato estar no presente, de fato ouvir, de fato acolher, fazer isso com amor. E é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja no trabalho, seja em casa. Eu sei que não é fácil. Todos nós temos nossas problemas em casa, nossos desafios. Mas é algo que sempre martela na minha cabeça. Devemos fazer com amor. E como o Nicolas mesmo falou hoje, no nosso ensino de hoje, nós crescemos realmente, espiritualmente falando. O que mudou em você 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás para ouvir? A gente realmente vem evoluindo espiritualmente falando. Eu não digo que orar por orar, mais horas orando, mais tempo jejuando, ou mais tempo lendo a Bíblia. Não é conhecer livros. Eu digo de evoluir de fato espiritualmente, se tornar uma pessoa que se parece mais com Cristo. Afinal, esse é o nosso objetivo, né? Como Paulo mesmo fala, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Lembre-se que nós temos liberdade para isso. Cristo nos deu essa liberdade. Você não precisa lutar sozinho, você não precisa passar por essas provas sozinhos. Nós estamos aqui com a igreja para nos ajudar. A igreja serve para isso. Não é um lugar de pessoas santas, pessoas perfeitas, mas é como um hospital, onde pessoas doentes, pessoas quebradas vão em busca de cura.
Não é vergonha alguma quando o pastor pega aqui uma passagem aqui na Bíblia, seja lá qual for, e você olhar lá no índice, né, ver a página. Né? Eu digo isso porque eu tenho muita vergonha quando eu quero correr, isso não saber o livro da Bíblia, não abrir já na página. Mas todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Não ter vergonha de cantar os nossos hinos, nossos louvores, né, de prestar reverência, de chegar, ajoelhar. Ajoelhar não vai fazer você mais santo, mas é uma ação que você faz não para nós, não para o seu irmão, mas para Deus, a reverência para Deus, né, a consciência para Deus. Não é a ação, mas a intenção. Quais são as aplicações, então, irmãos, que podem pegar esse texto? Primeira, advertência. Cuidado com acréscimos, com obras, com méritos, com imagens, como acontece na Igreja Católica, com rituais, né, de oração, de jejum, de declaração, que é muito comum no Evangelho hoje em dia. Eu declaro, então eu vou ter isso, então eu declarar, se eu não consigo, eu tenho pouca fé. Então, cuidado com esses acréscimos. Porque como vimos, Paulo é bem claro de dizer que esses acréscimos, menor que sejam, já tira você do Evangelho. Você não pode mais ser considerado cristão. E você tirou Cristo do centro. Você se colocou no centro. É a sua vontade, não a vontade de Deus. Segunda aplicação, consolo. A fé opera pelo amor. Isso gera um consolo. Então, irmãos, quando estivermos levando o Evangelho nas ruas, em casa, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, lembre que a fé é um consolo. É um miserável, fala para o miserável, existe algo melhor. Venha, faz para essa tua obra. Não há um peso, não é uma obra. É um conforto. Amém. Terceira aplicação, chamado para os perturbados, chamado pelos legalistas. Nós devemos falar, nós devemos pregar, nós devemos ir atrás dessas pessoas que estão muitas vezes tudo perturbadas, porque foi ensinado a doutrina que era muito pesada. Alô? Uma doutrina que era muito pesada, uma doutrina que cansava essas pessoas, que afastava essas pessoas da igreja. Tem muitas pessoas ensinando a glória rígida e nesse momento estão em suas casas, por mais que elas se digam cristãs, que se digam ler a Bíblia, que seguem os mandamentos, elas estão afastadas da igreja porque o legalismo perturbou elas. Essa ideia, esse fato levou elas a se afastarem. Então devemos levar essa mensagem de consolo para essas pessoas e mostrar que o legalismo não é o verdadeiro evangelho. Que assim como a libertinagem nos afasta de Deus, a obra, a lei também nos afasta. Certo? Para concluir, exaltemos a glória de Deus. É tudo por Ele, tudo feito por Ele e para Ele. Possamos exaltar a glória de Deus em casa, nossas obras, aqui mesmo na igreja nesse exato momento, possamos agradecer por essa noite maravilhosa, por as bênçãos que Deus tem nos dado, permitimos estarmos aqui nessa noite, nos dar a vida, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, sofrimento que passou por nós. Exaltemos a glória de Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por mais uma noite, a sua casa, uma noite de adoração, de louvor, de ensino da palavra.
que nossos corações estejam abertos, Pai, para o Senhor, que essa palavra tenha raízes em nosso meio, Pai. Nos molde, Pai, para melhor. Nos torne mais parecidos com Cristo, Deus. Nós queremos ser seus filhos com a imagem e semelhança, Pai. Não nos abandone, Senhor, quando errarmos. Mas nos fortaleça nesses momentos para voltarmos para o caminho certo. Guie-nos, Pai, pela sua palavra, nos fortaleça para enfrentarmos as dificuldades da vida, as perseguições, as guerras, as batalhas físicas e espirituais. Que possamos enfrentar com o peito aberto e o queixo erguido, pois sabemos que podemos confiar no Espírito Santo, que é o nosso redentor. Seja feita a tua vontade, Pai, em nossas vidas. Pelo santo nome de Jesus. Amém.